Não adianta tu traçar 1000 metas, tu criar 1000 planos, 1000 objetivos, tu dizer que tu vai ser mais focada, mais disciplinada, se tu não aprender a controlar as tuas emoções. Se tu não aprender a gerir o que tu sente, a parar, a analisar e controlar, tu vai ser para sempre escravo delas. Escravo das tuas emoções. E ninguém consegue conquistar nada na vida se toda vez a tua emoção fala mais alto. Se alguém te deixa nervoso e te tira do eixo, se qualquer pessoa fala alguma coisa e mexe no teu dia, destrói o teu dia, essa pessoa ela tem o controle de ti. Tu tá deixando a tua emoção te controlar. E da mesma forma em relação aos teus objetivos. Se toda vez que tu tem sei lá, tu tem um objetivo de emagrecer e toda vez a tua emoção fala mais alto e tu acaba pedindo um iFood. Tu percebe que as tuas emoções estão te controlando? E aí tu vai sempre nadar, nadar, nadar e morrer na praia. Então, se tu quiser que esse ano seja diferente, fica nesse vídeo que eu vou te falar sobre isso e te explicar como tu pode controlar as tuas emoções. A maioria das pessoas consegue começar, né? Consegue traçar metas, por exemplo, quero me inscrever na academia. O principal passo é tu se inscrever na academia, né? Tu vai conseguir ir 2 dias, algumas semanas, mas vai chegar um dia em que tu não vai ir, em que tu vai falhar, e isso é normal, gente, né? Ninguém vai acertar 100% do tempo. Mas normalmente isso tá ligado a alguma emoção, né? Então, por exemplo, coloquei na minha de objetivo desse ano que eu quero me exercitar mais, mas tem algum momento que eu me estressei no trabalho, que eu fiquei triste, que eu chorei, que aconteceu qualquer coisa na minha vida. E aí, ao invés de eu controlar essa emoção, de eu entender o que estava acontecendo, eu vou deixar ela me controlar, eu vou estragar meu dia, eu vou deixar de fazer as coisas que eu me propus, eu vou pedir um iFood, eu vou estragar minha dieta, eu não vou ir pra academia e eu vou me deixando de lado. E não tem problema, 1, 2 vezes, algumas vezes realmente a gente tem que parar, a gente tem que chorar, a gente tem que sentir. Eu não tô falando pra gente não sentir, mas eu tô falando pra gente não deixar todas as vezes as nossas emoções tomarem conta da gente. Porque senão a gente nunca vai conseguir chegar onde a gente quiser. Por exemplo, tu tá super focada, né, na tua dieta nova, ano novo, quer comer mais saudável, mas chega um dia da semana que tu passa não se organizou, passa o dia inteiro fora, né, não comeu nada, se estressou no trabalho, chegou em casa morrendo de fome, e aí a primeira coisa que tu pensou, vou pedir um hamburgão com batata frita, um doce e tudo mais. Só que isso vai te afastar do teu objetivo. Só que naquele momento a tua emoção, a tua fome, a tua tristeza, a tua angústia, as tuas emoções estão falando mais alto. Tu tem que fazer o quê? Tu tem que identificar essa emoção, dar um passo para trás, respirar e conseguir racionalizar, tá? Porque nós somos seres pensantes, nós conseguimos pensar. Então é muito importante que a gente pense, faz sentido eu pedir um iFood hoje? Ou é melhor eu esperar pro final de semana, esperar um momento especial com uma pessoa especial? Isso não é só a minha emoção falando mais alto, porque às vezes a gente cede a nossa emoção daquele momento, a gente vai lá, pede a comida, a gente come, passa 5 minutos a gente se arrepende. Por quê? Porque não estava no teu planejamento, porque tu disse não pro teu objetivo maior e tu disse sim pra tua emoção momentânea. Então, o principal fato é a gente reconhecer, aprender a ver quando isso acontece, reconhecer as nossas emoções e aprender a dar um passo para trás e analisá-las. Chegou em casa cansada, tá morrendo de vontade de pedir um iFood? É dia de semana, não tem motivo nenhum para isso? Dá um passo para trás, tá? Pensa, respira, vai tomar uma água, faz um pratão de salada ali. Às vezes até vai se exercitar, volta, quando tu vê aquele pensamento passou. Aquela tua fome momentânea era mais uma fome emocional. Tu comeu uma coisa saudável e passou. Nem era vontade, não era tanta vontade daquela comida específica. Só que aquela comida específica, um hambúrguer, um alimento mais hiperpalatável, ia curar aquele teu sentimento, talvez no momento, mas depois ia te gerar algo pior. Então, tenta identificar esse sentimento, parar, dar um passinho para trás, racionalizar, ver se faz sentido ou não. Ter uma atitude que vai, por exemplo, nesse caso, seria pedir um iFood. Vai lá na tua geladeira, né? Tu já tem os seus alimentos preparados, vamos pressupor que sim. Come um frango ali, uma salada, uma batata, e tu vai ver que aquele sentimento vai passar. E tu vai pensar, que bom que eu não cedi. E não tem melhor coisa do que a gente conseguir estar no controle da nossa vida, das nossas decisões. Porque a gente tem o livre-arbítrio, né? A gente é livre. Que bom que a gente é livre. Só que se a gente não consegue escolher o que a gente faz, se os nossos sentimentos nos dominam, se as outras pessoas nos dominam, a gente deixa de ser livre.
Então, a partir do momento que a comida, ela fala mais alto, ou que a tua preguiça, ela fala mais alto, ou que o teu sentimento de tristeza, frustração falam mais alto do que o teu objetivo, tu não é livre de verdade. Então, eu deixo aqui esse pensamento para vocês refletirem, né? Todas as vezes que vocês deixam que um sentimento estiver falando muito alto, para pensar, quem tá no comando é tu ou é esse sentimento? Porque tu é livre. Tu quer perder a tua liberdade simplesmente por um momento? Não, tu quer estar no controle da tua vida. Então racionaliza, dá um passo para trás, pensa se faz sentido e começa a, a pensar mesmo mais nas coisas. Quando a gente só reage, quando a gente é uma pessoa muito reativa, pode ver, né? Quando a gente é mais jovem, a gente acaba brigando por tudo, a gente não releva nada, a gente é explosivo. Quando tu deixa os sentimentos eles te dominarem, tu não é mais livre. Tu é refém. Tu estraga o teu dia, tu se estressa por causa de uma coisa que a pessoa, às vezes, lá na casa dela te mandou pelo WhatsApp. Tu entende o quão precioso é a nossa saúde mental, é a nossa vida, é o nosso estado de espírito. Então, quanto mais a gente conseguir refletir e controlar as nossas emoções, mais feliz a gente vai ser. E mais focados e disciplinados também. Então, não seja escravo das suas emoções. Tu tem escolha. Tu pode escolher, tudo é uma escolha. E por mais que nos momentos de confusão, do sentimento falando mais alto, a gente começa a falar várias desculpas pra nossa cabeça, começa a se auto-sabotar, por exemplo, mas eu tive um dia tão cansativo, mas amanhã eu volto pra dieta, amanhã eu me exercito, não vou hoje, não vai fazer mal nenhum, não vai mudar nada. Vocês percebem que esses pensamentos é o diabinho aqui na nossa orelha querendo que a gente desista? E tu pode ter certeza que se tu deixar esse sentimento falar mais alto, depois tu vai se arrepender. Porque a nossa cura, por exemplo, se a gente tá triste, né? O alimento, o hambúrguer que tu vai pedir, ele vai só mascarar, ele não vai curar o problema, entendeu? E vai continuar acontecendo. Então tu precisa descobrir, identificar os seus sentimentos, por que eu estou me sentindo assim. Tu pode até escrever, essa é uma tática muito boa, tá? Se tu percebe que toda vez que tu tá, sei lá, furando muito a dieta, perceba que isso está muito ligado aos seus sentimentos. Começa a notar em que momento que isso acontece. É no momento que eu tô mais entediada em casa, ou é no momento que eu brigo com alguém, é no momento que eu me sinto sozinha. Pra reparar o que tu sente nesse momento. Porque quando tu identificar, quanto mais a gente conhece as nossas emoções, mais a gente consegue controlar elas. Então tu vai ver os gatilhos que estão te levando a fazer aquilo. Entendeu? Vai ver que provavelmente aquilo vai se repetir várias vezes e tu vai conseguir identificar e vai ficando mais fácil tu controlar. Só que tu precisa olhar para aquilo e admitir que aquilo está acontecendo. E a verdade é que a disciplina e o foco, elas vêm do controle das nossas emoções. No final do ano eu passei por várias situações em que eu tava bem triste, coisas que mexeram com o meu psicológico. Só que nenhum desses sentimentos me impediu de continuar fazendo meu treino, de continuar me alimentando saudável. Porque isso é algo que eu já desenvolvi ao longo do tempo, né? E eu sei separar e identificar as minhas emoções. Então, assim, eu respeito quando eu tô me sentindo triste, quando eu tô me sentindo cansada, quando eu tô me sentindo irritada. A gente não tem que não ver esses sentimentos, mas a gente não pode, a gente tem que controlar eles e não deixar eles controlarem a nossa vida, né? Então, tô mais triste hoje, quero ficar mais na minha, introspectiva, quero me dar o direito de, sei lá, eu trabalho com a internet, de aparecer um pouquinho menos na internet, de socializar menos esse final de semana, tudo bem. Mas tu não vai deixar os teus objetivos de lado. Vai ter momentos em que sim, vai ser importante tu ficar deitada numa cama, né? Tu viver ali o teu luto se acontecer alguma coisa, um término de relacionamento. Mas isso não pode controlar a tua vida, entende? E todas as coisas boas ou ruins que acontecem na minha vida, eu tento ter uma inteligência emocional, eu tento gerir bem os meus sentimentos para não deixar que interfiram na minha vida. Então, os sentimentos, eles existem, a gente não pode negar eles, a gente tem que admiti-los, compreendê-los e usá-los também a nosso favor. Porque os sentimentos bons e ruins, eles estão nos mostrando alguma coisa na nossa vida. Então, a gente tem que olhar para eles. Quando a gente simplesmente cura, tenta mascarar com alguma dopamina barata, né? Por exemplo, pedindo um iFood, a gente não tá indo na raiz do problema. Então é importante que a gente olhe para esses problemas, para esses sentimentos, o que eu estou sentindo, o que eu vou fazer para melhorar aquilo e não simplesmente mascarar. E normalmente essas máscaras rápidas que a gente usa, elas nos afastam dos nossos objetivos maiores, podem reparar. Eu me comprometi esse ano que eu quero voltar a postar mais no YouTube. É algo que eu quero.
Mas no começo do ano, ali na primeira semana de janeiro, eu tava passando por algumas coisas assim que eu preferi não me forçar a gravar na primeira semana de janeiro e tirar umas férias pra minha cabeça. Era algo que eu já tinha planejado ali no final do ano, em dezembro, que eu precisava tirar uns dias, que eu queria viajar, que eu queria ter mais contato com as minhas amigas, né, passar um tempo fora. Então, eu usei os meus sentimentos e o que eu tava passando, o que eu passei no final do ano, a meu favor, pra me mostrar que eu precisava de um respiro. Mas isso não quer dizer que eu tenha afastado o meu objetivo. Talvez se eu tivesse me obrigado a gravar, me obrigado a ser produtiva naquele primeiro momento, não tivesse tirado férias, não tivesse me dado um tempo pra cabeça, eu estaria cumprindo a minha meta, só que talvez eu não estaria sendo tão produtiva assim, porque eu teria feito alguma coisa de qualquer jeito, alguma coisa que não é a minha cara, eu não estaria bem como eu tô agora, que eu voltei com as energias renovadas. Então é importante este balanço. Mas a gente não pode usar as nossas emoções para nos sabotar. Elas têm que nos guiar. A gente vai falhar em alguns momentos, né? Vão ter momentos que a gente vai falhar. A gente tem que saber isso. Porque se a gente não souber, toda vez que a gente falhar, a gente vai largar tudo. Por isso que muitas pessoas param e tem que recomeçar. Toda hora, né? Pode ver. Tu que tá me assistindo, quantas vezes tu já parou na academia e já voltou? Ao invés de tu enxergar como algo que, eu não sirvo para isso, então eu vou desistir. E aí tu fica 2, 3, 4 meses, 6 meses, um ano sem voltar pra academia, e depois tu tem que estar recomeçando, porque ao invés de recomeçar, tu para de desistir. Para de desistir, entendeu? Tu vai falhar e tá tudo bem. Tu falha uma semana, um dia, dois, mas tu volta. Isso não quer dizer que tu não serve para aquilo ou que tu é menos. Tu tem que entender que tu vai falhar. Quanto antes tu internalizar isso, mais fácil vai ser. A gente desenvolve tudo na vida. A gente desenvolve disciplina, a gente desenvolve autoconhecimento, a gente desenvolve inteligência emocional. Eu tô em constante aprendizado, em constante evolução. Eu passei por alguns momentos que eu tive que parar para refletir no passado. Olha, o que eu tô fazendo? Faz sentido isso com a minha vida? Eu tive que dar uns passos para trás para ver para onde eu quero ir. Mas isso não significa que tu vai entregar os pontos, né? Significa que tu precisa de uma pausa para recalcular a rota, porque a gente não consegue controlar tudo à nossa volta. E quando a gente entende isso, uma das coisas que mais me deixou ansiosa no passado foi tentar controlar tudo. Só que a gente não controla tudo, tá? A gente controla a nossa reação às coisas. Então, voltando, toda vez tudo gira em torno de sentimentos, né? As coisas elas vão acontecer. A gente não vai controlar os problemas que acontecem no trabalho, a gente não vai controlar as pessoas que estão ao nosso redor, mas a gente vai controlar a nossa reação. Então, quanto antes tu entender que tu tá no controle da tua reação, mas não no controle da vida, tu vai perceber que tudo depende de ti. Então, tu vai falhar? Vai. Só que tu escolhe como reagir a isso. Tu não vai entregar os pontos, tu vai continuar. Porque toda vez que tu desiste, tu fica mais longe do teu objetivo, entende? Não adianta tu traçar 1000 metas, tu traçar 1000 planos, tu fazer um manual de glow up, se tu deixa as tuas emoções te controlarem. A gente só consegue evoluir, ter disciplina, construir coisas grandes quando a gente entende que as nossas emoções, elas estão aqui, elas têm um porquê, mas a gente tem que controlar elas. A gente não pode ser refém das nossas emoções, porque senão a gente vai ser escravo. A gente vai ser escravos da nossa própria vida. Então, a partir de hoje, começa a tomar o controle das tuas emoções, das tuas decisões, porque só assim tu vai chegar no final do ano, vai olhar pra trás e perceber, olha, eu consegui. Eu comecei a ser protagonista da minha vida. Eu parei de ser refém das minhas emoções, das pessoas, dos sentimentos. A gente não tem mais idade pra ficar batendo pé, pra ficar chorando, esperneando quando alguma coisa acontece, né? E a gente não tem o controle de tudo. A gente só vai ser livres quando a gente aprender a olhar para situações, olhar para os nossos sentimentos e controlá-los, acolhê-los, entender quando cada coisa faz sentido e ter o controle da nossa vida, porque a gente só é livre quando a gente controla as nossas emoções e não elas nos controlam.